Eu sou o Ruben Martins, do Jornal Público. Este é o P24. Temos Sporting, campeão nacional de futebol 2023-2024. Um Sporting campeão no sofá depois da derrota do Benfica em Famalicão por 2-0. Ruben Amorim foi campeão pela segunda vez no Sporting, treinador desde 2020. A questão levanta-se. E agora? Eu fico, eu tenho contrato com o Sporting, é o que eu vos digo. Fim de ciclo ou um caminho que continua? Falo com o editor de desporto do Público, Nuno Sousa, que está comigo via telefone. Nuno, o Sporting neste ano é campeão a 2 jornadas do fim do campeonato. Eu imagino que não haja grande discussão sobre a justiça deste título. O que eu te pergunto é se isto é por mérito próprio do Sporting e acaba por ser claramente superior aos adversários diretos, ou se houve um demérito destas equipas que são adversárias diretas do Sporting, Benfica, o Porto e o Braga. Sim, acho que é claramente uma mistura das duas realidades. É inequívoco que o Sporting foi a equipa mais competente, com um rendimento coletivo mais estável ao longo da temporada, que soube reagir melhor às adversidades, às lesões, às contrariedades dos resultados, às próprias dinâmicas que os adversários iam apresentando, que soube construir um plantel que, não sendo o mais extenso e provavelmente também não sendo aquele que tinha mais soluções, foi aquele que encontrou melhor as suas virtudes, conseguiu colmatar algumas lacunas que tinha com o recurso a alguns jovens da academia, conseguiu reforçar cirurgicamente com 2 jogadores que fizeram claramente a diferença e conseguiu, acima de tudo, manter uma ideia de jogo, uma identidade que foi sendo construída ao longo dos últimos 4 anos com o Ruben Amorim, e que mesmo nas temporadas em que não deu frutos, em que não deu títulos, percebeu que tinha uma lógica por trás associada, e que acabou por saber capitalizar nesta temporada. Eu julgo que há também algum demérito, como é evidente, da concorrência direta, nomeadamente do Futebol Clube do Porto, que ficou muito, muito aquém daquilo que eram os mínimos exigíveis, mesmo neste contexto de grande dificuldade, a todos os níveis, desportiva, financeira, até as próprias convulsões internas que foram surgindo ao longo da temporada, obviamente que também minaram um pouco do que foi o rendimento desportivo da equipa, mas não parece que nenhuma dessas razões explique cabalmente uma debacle tão grande do Futebol Clube do Porto ao longo do campeonato. E depois do Benfica, que é fruto do investimento e das expectativas geradas depois do título da época passada, se esperava que rendesse muito mais do que aquilo que rendeu, e a verdade é que quer o Futebol Clube do Porto, quer o Benfica, numa fase mais precoce e numa fase mais adiantada, respectivamente, acabaram por estender a passadeira a um Sporting que, como dizias e muito bem, desde muito cedo deixou no ar a ideia de que seria difícil de ultrapassar e que deixaria fugir um campeonato que se percebeu paulatinamente que lhe assentava como uma luva, julgo que é justíssimo. Um título numa prova de resistência e de continuidade, como é um campeonato, é sempre justo, é pelo menos essa a minha perspectiva, mas neste caso em particular, ainda mais porque os números são bastante esclarecedores, a vantagem face ao segundo classificado é muito generosa, o número de golos e de pontos somados que ainda podem subir nas 2 próximas jornadas dizem tudo também sobre a qualidade do que foi a performance coletiva do Sporting, e julgo que os adeptos e a equipa técnica e toda a entourage do clube devem estar orgulhosos daquilo que conseguiram fazer nesta época. Já referiste aí o nome do treinador do Sporting, que é sem dúvida uma destas figuras de destaque na obtenção deste título. O que eu te pergunto é que figuras são muito responsáveis por este título do Sporting, para além de Ruben Amorim, obviamente, que imagino que também vais destacar. Claramente, Ruben Amorim acima de todos, porque, como dizia há pouco, foi claramente o ideólogo de uma forma de jogar, mais até do que isso, de uma forma de estar no futebol que creio que, a bem do futebol nacional, deveria inclusive fazer escola. Muito sensato, muito lúcido, muito cirúrgico nas análises, sem fugir às questões mais delicadas. É claramente, não vou dizer que inaugurou um estilo de comunicação, mas claramente que deixou uma herança pesada para quem vier a seguir nesse domínio. Pois a competência técnica, é um treinador que muito sagaz na forma como lê o jogo, estrategicamente muito evoluído, prepara muito bem os embates, nomeadamente os embates com equipas com a mesma dimensão, e preparou um projeto que era claramente um projeto de continuidade, a mais do que uma temporada, com uma visão de médio prazo, que eu julgo que está a dar frutos e que não deixa dúvidas a ninguém sobre o talento que encerra. Mas não foi apenas isso, não é apenas um bom líder dentro e fora do balneário e um treinador competente, é também claramente um treinador com dotes, juntamente com a equipa técnica de Sporting, de Scouting, com o diretor desportivo, para perceber o que é que o mercado dita e aquilo que o Sporting pode aspirar, obviamente em função das suas possibilidades financeiras.
Víctor Gyökeres é absolutamente inatacável enquanto figura, não do Sporting, mas do campeonato, na minha perspectiva. Foi claramente o jogador com mais impacto, a contratação com mais impacto, não só desta época, mas eu diria dos últimos largos anos no futebol português. Chegou e pegou destaca na equipa do Sporting, fez muitos golos, mas acima de tudo mudou a forma de jogar, deu ao Sporting nuances ofensivas que não tinha, porque não tinham avançado deste calibre, com este tipo de características, e julgo que isso ajudou a desbloquear muitos jogos ao longo da temporada. Depois Gianni Catamo, claramente, em termos de evolução, passou de um menino promissor a um jogador adulto com uma maturidade acima da média e foi crucial em momentos decisivos da temporada, nomeadamente nos jogos com o Benfica. O próprio Morten Hjulmand foi um reforço também de última hora, que já chegou com o comboio em andamento, mas que decidiu em níveis muito altos e, acima de tudo, teve a capacidade de colar os setores do Sporting, manter sempre a equipa equilibrada quando havia uma tentação maior para ela se partir, nos momentos da perda da bola, por exemplo. Um jogador com muito completo, não sendo muito exuberante. E depois diria que também Gonçalo Inácio, porque dentro da mão cheia de centrais que o Sporting tem, todos eles de grande qualidade e com características diferentes, parece que foi aquele que manteve também o rendimento mais estável, muito alto sempre. É mais do que um central, mais do que um defesa competente. É um jogador que dá uma primeira linha uma saída de bola muito limpa, com o primeiro passo muitas vezes média e longa distância, claramente acima da média para aquilo que são os padrões de um defesa central da sua idade. Um jogador já de seleção, na minha perspectiva, e que em muitos momentos da temporada ajudou o Sporting a construir o caminho para o golo na baliza contrária, para além de, como dizia há pouco, ser também muito competente no domínio do espaço e um jogador muito evoluído com bola. Portanto, destacaria estes jogadores, que poderiam ser outros mais, é verdade, porque há uma competência coletiva que não se pode disfarçar, mas a ter que escolher alguns seriam esses. No final da época fala-se sempre de futuro, que futuro para a equipa, que futuro também para o treinador e neste ano essencialmente que futuro para o treinador, porque sabemos que o sucesso esportivo faz com que apareçam outros clubes interessados, naturalmente. Ruben Amorim continua com contrato com o Sporting e disse neste domingo que vai tentar o terceiro título, mas obviamente não é certo que fique. Este era o momento ideal para uma saída ou é importante também um treinador manter esta estabilidade, aproveitando este momento bom da equipa, ficando no clube, obviamente? Eu julgo que depende muito daquilo que o mercado pode ditar em determinado momento. Na vida de um profissional de futebol, treinadores incluídos, não parece que haja cenários fechados ou portas encerradas definitivamente. Claramente que o Ruben Amorim, pelo currículo que vai construindo, pelos méritos que tem mostrado, tem despertado interesse fora de portas, isso é claro, não lhe faltarão ofertas. E também é verdade, é quase senso comum dizer-se que é difícil perpetuar o êxito, nomeadamente quando as expectativas a partir de determinada altura se tornam demasiado elevadas, que é seguramente aquilo que vai acontecer com o Ruben Amorim ou com qualquer outro treinador nas mesmas condições de sucesso. Portanto, o Ruben Amorim tem claramente aqui uma decisão importante a tomar, que mexerá com o destino do que for do futebol de Sporting na próxima temporada e também com a sua carreira. Eu julgo que não há momentos ideais para se dar o salto. O Ruben Amorim tem 39 anos, é um treinador já com créditos firmados, mas ao mesmo tempo muito promissor, com muito para dar. Tenho a certeza absoluta que se decidir não dar o salto nesta altura, não lhe faltarão oportunidades no futuro próximo. Mas, por outro lado, também deve pesar aquilo que o Sporting poderá dar-lhe na próxima época e até que ponto isso estará à altura das aspirações e das exigências que ele tem para ele próprio e para a sua carreira. Aquilo que é este exercício de ponderação que estará em cima da mesa. Ele próprio ainda não fechou cenários, diz que tem sido uma das dores de cabeça, para além agora da conquista do título que está materializado, uma das dores de cabeça que tem tido a enfrentar nos últimos tempos, no bom sentido naturalmente, e acredito que ainda se vai manter durante as próximas semanas e obviamente com isso também manter um pouco daquilo que será o futuro imediato do Sporting ligeiramente indefinido, porque a verdade é que uma coisa é construir a próxima temporada, que já está aí à porta, em cima das bases do ideário do Ruben Amorim, e enfim, se quisermos uma matriz de jogo e de pensar o futebol claramente vencedora. Outra coisa é ter de começar, diria que não do zero, porque o projeto esportivo está lá, mas ter de começar com um novo treinador, provavelmente com novas ideias e com algumas afinações, até se quisermos na composição do plantel, com o grau de incerteza, obviamente, que isso acarreta sempre. Nuno, muito obrigado. Um abraço e obrigado, Ruben, obrigado. E é uma edição especial do Público para Guardar, para quem for do Sporting particularmente, que dá destaque a este título do Sporting Clube de Portugal. É o 20º título dos Leões, que conquistaram neste domingo este título de campeão nacional depois da derrota do Benfica em casa do Famalicão. O campeonato ainda terá algumas coisas por decidir, quem 10... quem vai ficar em terceiro lugar, ou
seja, com capacidade de ir à Liga Europa. Também essa será uma decisão para as próximas jornadas. O campeonato não para já, ainda há 2 jornadas por jogar e serão para acompanhar, obviamente, no público. Eu sou o Ruben Martins, desejo-lhe uma boa semana e para os sportinguistas muitos parabéns. Força para enfrentar este dia de trabalho hoje. Tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.